Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem 38 pessoas aqui nos bastidores assistindo os donos da bola e 3.800.000 pessoas em casa vendo o programa nesse momento. Olha, hoje uma terça-feira, a gente vai destacar naturalmente o mercado da bola, né? Aliás, o programa hoje vai ser do jeito que eu quero, vou falar do que eu quiser, no momento que eu quiser, porque não tem nada ali informando. Então é o seguinte, a gente vai tocando até as 2 da tarde com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão, sempre simpáticos, sorridentes, né? Com a Kika Branco para receber sua mensagem pelo @osdonosdabolaMG. @osdonosdabolaMG. Mande agora a sua mensagem totalmente, né, para você participar aqui com a Kika. Pergunte aos nossos comentaristas sobre tudo que anda acontecendo no futebol mineiro. Eu já vou aproveitar, antes de mais nada, e tratar desse assunto. Vou começar com você. Hoje eu vou começar com você, que você é nosso convidado especial. Tá legal, né? Tá legal. Boa tarde, não tem problema. Mas não tem problema, que aqui nós... Você sempre defendeu o Marquinhos. Tem apresentador que se acontecer isso aí, morre. Você chegou a chamar... Ele entra no chão, você não sabe pra onde ir. Cadê o buraco? Ele cospe no chão e sai nadando. Né? É complicado. Então é o seguinte, você sempre defendeu aqui que o Marquinhos... Um dia você chamou o Marquinhos de craque. Eu achei até que você estava passando dos limites. Não falei esse termo, não. Ele é um jogador voluntarioso. É um bom jogador. Ele não é bom, mas ele é bom. E agora o Marquinhos está em iminência de sair do Cruzeiro. O Cruzeiro... E aí... Ainda tem a questão do Joel, que fica fora do time. O Gento está me informando aqui que disse que não vai, não. Que é o Michael Suel. Notícia 5 minutos agora. Então agora é o Michael Suel. Então vamos mudar. Fala do Michael Suel. Sim. Fala do Michael Suel. Fala dos dois aí, né? Fala dos dois. Então tá, se o Atlético perdeu o Michael Suel ou o Cruzeiro perdeu o Marquinhos, quem perde mais? Boa tarde a todos. Acho que quem perde mais nesse momento é o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não se encontrou na temporada, continua apresentando os mesmos problemas. Continua atirando a esmo e não acerta nada, tá uma coisa absurda. Concordo plenamente com o ilustre Panzi, que quando virou falou assim, há 3 semanas atrás, que o Cruzeiro tem que programar já o ano de 2016. Concordo plenamente, acho que o ano de 2015 já é perdido, já estamos em agosto. Mas acho que o Atlético perde mais. O Michael Suel vinha numa crescente. Acreditava que ele poderia até virar titular. Aí nesse momento teve essa mudança toda dos Emirados Árabes. Quem? Michael Suel. Ah, ele era titular. Sim, então, ele poderia se tornar titular, até com a ausência do Luan, acho que ele se manteria, acho que ele vinha numa crescente muito boa, acho que ele poderia continuar. Em relação ao Marquinhos, acho que o Marquinhos realmente ele tinha que ficar um pouquinho no banco, sim. O Vanderlei está tentando encontrar um time ideal, ainda está muito complicado. Ele é bom. Ficar no banco, sim. Ficar no banco, sim. Acho que o Marinho... Respeito a sua opinião, mas você está equivocado. Ah, então você vai tirar quem? Você quer pôr o Marquinhos, você quer pôr quem, então? Marquinhos é titular, ele mais 10. Beleza. Quem que vai sair para ele voltar? Qualquer um. Não é ele que vai sair para ganhar. Ele não deveria. Quem vai sair para entrar? Quem vai sair? Quem vai sair para voltar pro time? Ele tem que ser aquele cara para puxar a bola da defesa para o ataque ali. Às vezes ele joga aberto pelos lados. O Eduardo Panzi diz que o Marquinhos é o novo Ramírez. Nossa, pô. O Everton é louco, ele viaja nas coisas. Eu nunca falei isso na minha vida, jamais. Mas quem falou? Você, acabou de falar. Ah. O Marquinhos, ele tá lesionado, por acaso? Não. Então ele é reserva. Porque ele não tem jogado. Ah, não, mas aí é por causa da... Não, a última relação é por causa da negociação que ele não entrou. Então ele é banco. Eu estou te dizendo aqui que não deveria. Eu também acho que não. Você perguntou para o Juveci quem perde, mas acho que os dois perdem. Atlético perde, Cruzeiro perde, os dois na mesma proporção. O Atlético, o Michael Suel, ele não é titular do Atlético, vinha sendo por causa das lesões. E no melhor momento dele no Atlético, que custou acontecer, ele ficava sempre procurando a medalhinha dele lá no gramado. Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas no melhor momento dele no Atlético pode pintar essa negociação. Verdade. E o Marquinhos teve ótimos momentos no Cruzeiro. Talvez esse agora não seja o bom momento do Marquinhos no Cruzeiro. E pode pintar essa negociação. Eu acho que as duas equipes perdem. Independentemente deles serem reservas ou titulares, Campeonato Brasileiro precisa de elenco. Como o Cruzeiro tem um elenco um pouco menos qualificado, aliás, menos qualificado, um pouco não. O elenco do Cruzeiro é menos qualificado que o do Atlético, o Cruzeiro perde mais com a saída do Marquinhos. Muito bem, como eu já sei das opiniões de Cadu Doné e de Mara Oliveira, deixa eu falar, eu quero só saber de vocês sobre a questão... O que é o... Eu também. Ah, tá bom. Então o Genta está me instruindo aqui para que vocês dois falem sobre as renovações de Rafael Carioca e Douglas Santos.
o torcedor atleticano agora, mas e aí, vem alguém? Vai contratar alguém? Mas você acha que o Atlético conseguiria contratar jogadores com futebol superior ao da dupla? Claro que não. Ao invés de contratar, tem que segurar os caras aqui mesmo. Cadu Doné, boa tarde. Cara. Boa tarde a todos. Belíssima claro barba, hein? Muito obrigado. Claro que não. Para começar, o Rafael Carioca é o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Então não tem como achar um substituto à altura. Nem era o caso. O Atlético foi muito bem. Soube trabalhar de forma correta com esse jogador. A manutenção dele é uma grande notícia. É impressionante como... Está todo mundo encantado com o Rafael Carioca, né? Algumas pessoas chegam atrasadas, né? Ele já está jogando bem há um tempo, mas até Rio e São Paulo tem falado do Rafael Carioca como o principal meio-campista aí do Campeonato Brasileiro. Então, uma ótima notícia. E o Douglas Santos tem um patamar de importância menor do que o Rafael Carioca, não por demérito dele, é um ótimo jogador também, mas é porque o Rafael Carioca faz muita diferença. Só que aquela coisa que a gente sempre lembra, laterais no futebol brasileiro andam em falta, né? Então, melhor assim do que o Douglas meia, Santos... Você pode pensar, Douglas Santos talvez, é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje, Cadu? Acho que o melhor não, mas está entre os 3 melhores aí, tranquilamente. O Egídio veio muito bem no Palmeiras, né, Everton? No Cruzeiro também. Não, sim, mas é porque teve esse inteirinho, aqui, né? como diria o outro. Inteirinho, gostei, cara. Ficou sumido há alguns meses e voltou jogando até um pouco melhor do que na época do Cruzeiro, né? Mais incisivo, mais decisivo na questão ali das assistências. Mas se tiver atrás de um ou outro lateral, Egídio, não consigo pensar outro. É um dos melhores, o Douglas Santos. Ótimas notícias, Everton. E sobre o Michael Suell, rapidinho, é um meio termo, assim, né? As pessoas, às vezes, têm mania de ou fazerem um carnaval danado porque o cara tá saindo, ou também fazerem pouco caso. Eu acho que nem uma coisa nem outra. É um cara importante pro elenco. É um bom jogador. É o fim do mundo? Não. Poderia ser importante para compor o plantel? Sim. Acho que alguma coisa nessa linha. Mas a oferta não tem como recusar, cara. São quase 2 milhões de euros ele, por empréstimo pro Atlético. Por empréstimo. Por empréstimo de um ano, 2 milhões de euros, 2 milhões e 800. É muito assim. Não tem como. A diretoria do Atlético tem que ser responsável. E aumenta o contrato dele também, né? Porque o tempo que ele ficar lá emprestado, você prorroga o contrato dele aqui no Atlético. Então você ganha nos 2 sentidos. Então, acho que E a gente, falando exatamente do Douglas Santos, do Rafael Carioca, o Atlético tem sido muito consciente, como o Panzi disse, na questão dessas renovações, da forma de condução. Está tudo em dia, o Luan já falou, e a gente, há 2 semanas a gente trouxe aquela notícia que o Rafael Carioca seria convocado para a Seleção Brasileira, e ontem o Levi praticamente confirmou isso no programa em Rede Nacional, quando ele disse que tinha conversado com o Gilmar e que a seleção vai ter novidades nos próximos dias. É o Rafael Carioca, ou seja, vai aparecer. E mais, o presidente disse que foi importantíssimo, porque ele falou, eu quero ficar porque eu vou ser campeão com o Atlético. Isso determina muitas situações. Às vezes a gente fala assim, por que o jogador não quer ficar? A gente não sabe o que o Michael Suell falou, a gente não sabe o que o Guilherme falou, que é o questionamento que o Levi faz em cima de uma titularidade possível do Guilherme. Então, a força e a vontade do jogador querer ficar também contam muito. Então, se ele disse para o time dele, para o Spartak, mesmo que o Spartak esteja nos planos aí de levar o Carlos agora numa outra negociação, ele falou, eu quero ficar. O Atlético agiu, na minha modesta opinião, da maneira mais correta possível. Ele foi cirúrgico. Porque ao invés de ir ao mercado buscar jogador, mesmo que tenha um negócio e tal, ao invés de buscar... Ele buscou. Claro, mas ele não deixou de buscar. Quando você tem 2 jogadores do nível do Carioca e do Douglas Santos, que são jogadores emprestados, qualquer um eles queria. foram contratados. Agora, é jogador do Atlético. O Atlético contratou 2 jogadores. Só que eu estou dizendo o seguinte... Antes de renovar com os atletas, de adquirir 50% do Carioca e 100% do Douglas Santos, e esse 100% do Douglas Santos é um negócio sensacional. Fantástico para ver o futuro. Tem pouca idade, tem muita bola, muito futebol. E tal. Além disso, ter colocado toda a situação em dia. Isso é muito importante. Com a sequência da competição, o Atlético está brigando na cabeça. Levi, você valoriza o grupo, esse rodízio, e é interessante. É por isso que o Dudu ontem chamou a atenção aqui a questão do Guilherme, de ficar, eu mereço. Mas... Porra, cara, você merece você buscar um treino. Você ficar de lero-lero em entrevista, que você é bom jogador, ninguém tem dúvida. Hoje eu estava ouvindo a entrevista do Guilherme, perguntaram para ele, você quer ficar ou você quer sair? Ele falou, nenhum nem outro, eu não sei qual é a minha situação. Não sabe? Pois é, cara, você não sabe o que você quer? Você quer ser comentarista dos donos da bola ou você quer ser repórter de outro? Você tem que ter a gente tem que pensar com a cabeça da diretoria também. Ela vai colocar um cara que não quer ficar na vitrine para sair a hora que quiser. O Levi vai escalar o Guilherme até o final de agosto, que é quando ele pode sair. Montar um padrão Atlético com o Guilherme e aí ele sai e quebra esse padrão todo? Não dá. Você tá a cara do Bolivar, tá?
Muito o pessoal obrigado, está falando aí pelas redes sociais. Ele tá achando você bonita, ele tá te elogiando várias vezes. Não, o Bolivar é lindo. Meu irmão Bolivar. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela comigo. E que a Kika está dizendo que está bombando ali o @ os donos da Bola MG. Tá aqui embaixo, tem Facebook. Aliás, esse Facebook eu nunca divulgo, né? facebook.com/, os donos da Bola MG. Kika Branco, também. Mensagens aí sobre Atlético e Cruzeiro, essas possíveis negociações aí, Kika. Boa tarde. Sobre a saída do Marquinhos, as opiniões se dividem. Thiago Assis, aprovo se trouxer jogador melhor. Esse time tá virando piada. O Álvaro Antônio não aprova. Ele era o único que estava jogando no setor ofensivo. E o Roberto Caperdiani, assim como muitos, a melhor saída no momento seria do Gilvan. Essa sim a torcida aprovaria. Eita, que maldade. Por que você tá balançando a cabeça? Meio que concordando com a mensagem. Não, a primeira, eu estava concordando com a primeira. Eu estava observando a Kika. Mas em relação à análise da Kika, a leitura dos comentários, em relação à primeira análise do nosso telespectador, achei legal. Ele tem razão. O Cruzeiro está virando chacota mesmo. Cruzeiro, ele atira para todos os cantos, não acerta alvo nenhum. Ao contrário do rival, que é cirúrgico nas contratações. O Cruzeiro está muito mal, merece várias críticas. Agora, está tendo a badalação em cima de um jogador, né? Uma coisa altamente normal. Claro, claro. O que é diferente? Né? Pois é, não, mas eu também não vejo tragédia nenhuma. Também não vejo, não vejo tragédia nenhuma. Por tudo que a diretoria fez ou deixou de fazer do ano passado para cá, está dentro da normalidade. Não, mas você está variando um ano campeão brasileiro 2015. Vamos separar a comparação do ano passado para cá, que eu estou falando, do que entregou no final do ano passado até aqui. Porque os 2 anos, 13 e 14, foram excepcionais. Por isso que não dá para você olhar para o Gilvan e com um ato de ingratidão absoluta e falar, você não sabe nada, você não presta, você não é isso. Não. É que tinha... Os negócios foram pintando e o Cruzeiro não tinha como segurar. Os jogadores eram fatiados. Exatamente. Aí vem pressão do empresário, aí pressão de quem tem direito no jogador. Aí o jogador ganha 2 títulos brasileiros. Eu estou falando de Everton Ribeiro, de Goulart. O Everton Ribeiro virou para a diretoria do Cruzeiro e falou assim: ele teve uma proposta de 1.300.000 mais ou menos. Para ganhar isso por mês. Ele chegou e falou: se vocês me pagarem isso, eu fico. Quer dizer, é esse nível de negociação. É claro que ele cometeu esses erros, mas as pessoas precisam compreender o que é o bastidor do futebol. Mas como você acha que está errado o atleta de usar? E eu não tenho opinião formada. Ele não está errado, o clube não pode pagar, são circunstâncias excepcionais, né? O cara recebe uma proposta muito fora da curva. Eu acho que alguns erros foram cometidos sim, deveria ter contratado melhor desde o início da temporada, ponto. Claro. Principalmente no meio-campo. Um volante, um armador, alguma coisa nessa linha. Mas não é que está tudo errado e que o cara, para mim, errou ao demitir o Marcelo, errou ao escolher o Luxemburgo. Também tem esses detalhes que as pessoas dão menos ênfase e, para mim, talvez seja o mais importante. Você vai ficar repetindo isso aqui até quando? A gente está falando dos erros, a gente tem que lembrar de todos. Se você perde 6, 7 jogadores, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um diretor de futebol para te auxiliar a remontar a equipe, porque você perdeu o diretor de futebol. O Cruzeiro não fez isso, apostou em quem estava lá e quem estava lá não é competente para ser diretor de futebol. Você acha que o foco e o segundo erro foi mandar o Marcelo embora. Você acha que o foco ao criticar a diretoria tem que ser menos o Gilvan e mais outras pessoas que estão ali? Acho. Eu acho que o Gilvan foi muito mal influenciado. Ele acreditou demais. Ele acreditou demais. Eu acho que ele acreditou mal influenciado uma ova. Não. Que quem manda lá é ele. A decisão de ficar sem diretor de futebol foi o Gilvan. O erro é do Gilvan. Tá bom, a minha filha, porque minha filha é o seguinte, minha filha, ela sabe chantagear comigo. Ela chega e fala, papai, me dá isso. Daí você vai lá e compra, você é trouxa. Esse não, eu. Aí ela vira pra mim e fala, papai, agora eu não quero mais comer almoço e jantar. Eu quero só tomar sorvete. Ela é mal influenciada, eu vou deixar sorvete, vai comer almoço e nada. Quem manda, ela sou eu. Não estou livrando o Gilvan de culpa, eu só estou livrando ele de 100% da culpa. Não, é óbvio que não. Ele acreditou em quem ele estava cercado. Olha, não precisa porque a gente dá conta. Ele foi. E dançou. É isso que eu quero dizer. Daqui a pouco Paulo Brax vai bater um papo comigo aqui sobre a taça Sub-17, taça BH, a maior da história. Esse Paulo Brax é bom. Eu conheço como porque PH. Quando é bom, é mais ou menos. É mais ou menos. Ele é bom. Ele vem falar da taça BH daqui a pouco, é a maior taça BH da história, representando a Federação Mineira de Futebol. Eu não quero te ouvir mais, porque você está muito chato. Dimara, para encerrar esse assunto, mas ainda dentro do que o Cadu levantou aqui agora, é para dividir realmente em partes iguais a responsabilidade pela atual situação do Cruzeiro, inclusive
Gilvan, Beneci, Valdir e até o Lucha, e até os jogadores, 5 partes. Eu acho que é todo mundo, né? Quando ganha todo mundo leva o título. Agora, na questão específica do Gilvan, quem determinou a questão do diretor de futebol foi ele. Quem determinou quem ia ficar junto com ele na história, se era o Beneci, se era o Valdir, foi ele. A palavra final, quem contratou o Vanderlei Luxemburgo? Foi ele. A palavra final foi dele. Quem demitiu o Marcelo Oliveira? A palavra final é dele. E quando você se torna presidente de um grande clube como é o caso, você tem que saber que isso está na sua conta. Você pode ganhar 2 títulos brasileiros, mas se você ficar muito ruim no próximo ano, você vai ter a cobrança. Então isso não existe. O que eu posso não considerar correto pela trajetória, mas a cobrança vai acontecer. Ô, gente, eu acho que nós temos que abrir espaço. Desculpa, Gilmar, desculpa. Temos que abrir espaço para uma discussão que ela deve ser mais ampla. Eu gostaria, inclusive, um dia de ouvir o presidente Gilvan de Pinho Tavares. Mas a gente tentou, né? Sobre essa demissão. Falar que ele a gente já convidou várias vezes, a gente já tentou gravar com ele várias vezes, mas nunca logramos êxito, como diria o sargento da polícia. Agora, sobre a demissão do Marcelo, um dia sentar, o Gilvan, sentar no meu divã, eu perguntar para ele, seu Gilvan, por que o Alexandre Matos não ficou? Sim. A proposta do Palmeiras, que ele ganha mais lá, até ontem nós até falamos sobre isso aqui, isso aí eu sei. Isso a gente sabe. Aliás, o mal entendido foi ali porque eu achei que você estava falando do Marcelo. Do Marcelo. Que ganha menos, mas o Alexandre Matos ganha mais do que ele ganha. Você tem razão, tá? Você tem razão na informação. Ontem eu confirmei isso aí que você falou e você tem razão. Ele realmente foi para o Palmeiras ganhando menos que ganhava no Cruzeiro. O Marcelo Oliveira, que eu tô falando. Então, foi só isso? É porque ele foi ganhar mais? É porque o projeto do Palmeiras era mais ousado? Mas como você analisar um projeto mais ousado que do Cruzeiro se você foi campeão nos últimos 2 anos? Eu também acho que vale sim. O Gilvan tem que sentar no divã e abrir os corações. Eu acho que vale sim essa conversa, seria legal. A gente não tem uma explicação 100% correta, 100% palpável sobre esse assunto. Mas algumas coisas que foram colocadas à época. O Alexandre Matos estaria insatisfeito com a perspectiva do Cruzeiro em termos de contratação. Ele tinha uma filosofia de querer continuar com um time muito forte e até de trazer peças de grande peso. E ele percebia que a diretoria ia tirar o pé esse ano, que ia ter um ano mais calmo ali, um ano sabático, segurando a conta. Então, uma diferença de filosofia. Esse seria o primeiro ponto. Algo natural. Outra questão, o Alexandre Matos tem o projeto de trabalhar na CBF em médio prazo, em virar um grande diretor do futebol brasileiro. E para ele chegar nesse patamar, trabalhar no eixo Rio-São Paulo seria importante, porque a mídia lá, bem ou mal, é diferenciada. O cara começa a chegar a outros lugares. Ele já era muito famoso aqui, já era muito querido aqui, mas fazer um grande trabalho, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, em alguns aspectos é diferente. A gente tem que reconhecer isso. Claro. Não é que os clubes são maiores. E isso vale para o Atlético também. É a questão da mídia, que muita gente reclama. Eu acho que é isso. Não precisa nem perguntar para o Gilvan. É isso que o Cadu falou. Não tem como fugir disso. Tem um menino porque é jovem mesmo, um garoto, que é até amigo do Manula, acho que chama Thiago. Até fui ali em Nova Lima, numa determinada situação. A gente foi assistir um jogo lá, foi ele, o Leston Júnior e o Thiago. Como é que é? Que é um scouter. Isso. Esse menino é bom. Eu acho que os clubes precisam ficar de olho nesse menino. Mas é um outro tipo de profissional, né? Não. Ele é um profissional. Eu acho que ele pode ser um grande diretor de futebol. Visão. Mas ele não é um cara. Eu não já conheço é um cara ligado. Já é um cara ligado a tráfico. Parece até que o Marquinhos foi ele que trouxe o Cruzeiro. É um cara ligado. Não é meu amigo, não. Michael Suel parece que foi ele que trouxe. Michael Suel também, né? Não é meu amigo, não. Tá? Tanto que eu nem sei. Então a gente liga para ele para saber quem vai. Mas ele é bom. O Manula fala muito dele. Conhece muito de bola, conhece muito de futebol, conhece muito de base, tá ligado no mercado e tal. Mas é que a galinha, o ovo da galinha vende mais, como diria Milton Neves, porque ela bota e canta, né? Então, Thiago, apareça pro mercado, se apresente. Fala, eu sou o cara, me contrata. Deixa eu falar aqui. Um recado muito importante para você. Preste atenção. É para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. O Manula comprou 18 lotes lá em Divinópolis, está pagando 36, porque tem juros. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora neste telefone que está na tela. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então você não vai perder tempo. Você vai ligar agora, marcar o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Mas é importante você ligar, porque se você tem ou já teve um
financiamento de carro ou imóvel, você pode ter pagado, né? Não é pago não, pagado taxas muito altas, muito além do que deve. Então ligue agora para 2559-8877, tem o WhatsApp também, que você pode chamar agora. O WhatsApp para a imagem educativa você quer, né? Mas para resolver problema não quer, então chama agora, 9588-8877. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, meu amigo? Então não perca mais tempo. Juversi sabe do que eu estou falando aqui. Comprou um carro de 40 mil, pagou 80 mil, depois teve 20 mil de volta. Liga agora, anote o número aí, passe para os seus amigos, faça já sua revisão, 2559-8877. WhatsApp 3195888877. Falando em WhatsApp, deixa eu mandar um abraço aqui, um agradecimento especial ao Henrique André, que hoje me enviou imagens educativas pelo WhatsApp, que eu fiquei muito feliz. Depois eu vou passar para você. Olha, a campanha de 2015, preste atenção. Aliás, 2015, 2011, né, que foi o ano que o Cruzeiro brigou para não cair. A campanha de 2015 é pior do que a de 2011. Nossa. Vocês se lembram bem. A gente trabalhava na rádio junto, né, Edu? Trabalhava. Aquele jogo lá em Sete Lagoas, 6-1 e tal. Aquilo ali salvou o Cruzeiro. Mas antes daquilo, o Fábio já tinha salvado e tal. 50 mil vezes. Então o torcedor do Cruzeiro anda preocupado com o futuro do time. O Diogo Ramalho vai contar a história. Depois eu quero saber de vocês aqui se o torcedor tem razão em se preocupar. Roda aí o Ramalho. Parece até matéria antiga, assunto velho, mas o que não evolui é o futebol do Cruzeiro. A campanha atual é pior do que a de 2011, ano em que a Raposa quase foi rebaixada à Série B do Brasileirão. O time hoje tem uma derrota a mais, o mesmo número de vitórias e um empate a menos do que em 2011 nesta mesma rodada. A posição na tabela também é pior. O Cruzeiro hoje é o 12º. Naquela época, estava uma posição acima. Não é o que nós queríamos, mas é uma realidade. O ataque tem balançado menos as redes, marcou apenas 13 gols. No ano do quase rebaixamento, foram 15 nessa altura do campeonato. Mas se tivesse rendendo tanto, nós estaríamos na ponta da tabela. Simples. Né? Então é sinal que não estamos funcionando da forma como tem que funcionar. Tem que continuar trabalhando, tem que fazer as coisas acontecerem. O sentimento de cada torcedor parece ser igual. A revolta que essa diretoria, né, tem que contratar um meio e diretor de futebol também, né? Revolta, né, o Gilvan não contratou jogador à altura, trocou de técnico, era para tirar, né? O Márcio Oliveira tendo maior sorte lá no Palmeiras. O torcedor fica indignado com as coisas que o Gilvan vem dizendo, falando que vai trazer o camisa 10. E quando chega faltando 5 rodadas para acabar o primeiro turno, diz que não tem dinheiro para poder comprar jogador. A gente torce aí pro Cruzeiro, tem tanto tempo, e ele tá dando uma dessa aí para nós. Esse ano já vai acabar caindo se continuar desse jeito. Dificuldades à parte, a luz de alerta já está acesa. Nós estamos vencendo. Infelizmente, não é o que nós esperamos. Nós trabalhamos a semana para buscar a vitória. Mas é isso. Cada vez mais crescer para que a gente venha buscar algo melhor na competição. Aí, gente boa, Henrique. Dudu, começa com você agora falando dessa situação. É motivo para o torcedor se preocupar? Não, de repente, até nem olhar para a tabela, mas olhar para dentro de campo e ver que o time está derrapando? É claro que é motivo para se preocupar. E essa última frase, o time dentro de campo, é que faz o torcedor preocupar. Porque chega aqui, Chapecoense ganha do Cruzeiro. Chega aqui, Avaí ganha do Cruzeiro. São equipes que no início do campeonato todo mundo falava, essas equipes aí vão brigar para não cair. E os catarinenses nenhuma perdeu pro Cruzeiro. Pois é, e o Cruzeiro está jogando com esses times que estão lá embaixo, lá na rabeira, e perdeu para o Curitiba. Os jogos do Curitiba no Campeonato Brasileiro são sempre os piores jogos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu 6 jogos por 1-0, né? Vale lembrar disso. O Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do campeonato, que eu venho falando aqui. A defesa do Cruzeiro está bem, o problema é do meio para frente. O Cruzeiro não conseguiu se organizar. Por tudo que a gente tem visto dentro de campo e essa bagunça fora, é claro que o torcedor tem que se preocupar. Eu acho que o Cruzeiro não vai brigar para cair. Tem equipes muito inferiores ao Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor, aquele que vai lá na arquibancada, que tem o cara que paga R$120 para assistir isso, que a diretoria não faz uma promoção para os caras, esse tem que se preocupar mesmo. Aqui o Haroldo, que é nosso câmera aqui, está dizendo que se fosse no Campeonato Catarinense, o Cruzeiro estaria rebaixado. Não ganhou de ninguém. Não ganhou. E vai pegar o Joinville. Aliás, o Cruzeiro até o final do primeiro turno ganhar do Joinville tem 5 jogos. Desanimador. Tem 5 jogos do Cruzeiro até o final.
até o final do primeiro turno, 5 jogos, 4 complicados. E o que é teoricamente mais tranquilo é contra o Joinville fora de casa. O Cruzeiro tem Sport fora, São Paulo fora, Palmeiras e Inter em casa. Quer dizer, só time que briga lá em cima. O Inter não briga lá em cima exatamente, mas a gente sabe por quê, né? Não tá nem aí, tá ligado na Libertadores. Pode sair mas amanhã. Quando for jogar com o Cruzeiro, passando ou não, já vai estar mais tranquilo com relação à Libertadores. Então, esse final de primeiro turno é bem preocupante. Ao mesmo tempo, eu estou com o Eduardo Panzi. É claro que o torcedor tem que ficar preocupado, mas não tanto igual alguns têm se mostrado. O seu nome e seu bairro no domingo foi uma coisa assim, alguns exagerando de uma forma... Mas o Cadu, depois do jogo. Mas embate justamente no que você falou. Caiu, gente, acabou. Mas, Cadu, bate justamente, vou emendar o seu raciocínio, bate justamente no que você falou. A preocupação maior agora, os resultados negativos que aconteceram nas últimas partidas, fazem com que essa próxima sequência seja muito complexa para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter grandes desafios, vai pegar um São Paulo, que todo mundo sabe qual é a história do São Paulo contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro vai pegar o Cruzeiro deu vai pegar um Palmeiras. O Fabiano e o Ganso foram expulsos. Justamente. Seria reforço para o Cruzeiro. Então, a situação do Cruzeiro é muito complicada assim. A preocupação, eu não acho a preocupação exagerada. Acho que o Cruzeiro falta se encaixar, falta mostrar um bom futebol. Não tem armador, o Cruzeiro continua com aqueles jogadores pelas pontas, chutão pra frente, é altamente preocupante. Mas não vai brigar pra cair. Eu quero até perguntar a você, Edmar, sobre o Luxemburgo, mas o que mais me preocupa no Cruzeiro é essa oscilação. A oscilação mesmo. O time oscila demais. E dentro de casa... Mas ele do regular pro péssimo. Não. Se você pegar o Cruzeiro contra o São Paulo na Libertadores lá e o Cruzeiro daqui jogou muito mais. Se você pegar o Cruzeiro contra o River lá e o Cruzeiro daqui, o Cruzeiro daqui não jogou nada. Nada. Foi a pior partida do Cruzeiro, na minha opinião, na história da Libertadores, contra o River. Foi. Tomou um sapeca do River aqui. Então, aí você recebe o Atlético Paranaense, vence o jogo jogando bem. Aí você recebe o Avaí, empata e não joga nada. Eu não tô entendendo. Eu até entendo, eu concordo, há uma oscilação. Só um detalhe antes da Edmara falar, para não perder o gancho. Você mencionou aí derrotas ou empates do Cruzeiro para times que estão lá embaixo. E aí, de certa maneira, a gente contextualiza o treinador. Porque o elenco tem seus problemas? Tem. Mas é pior do que o do Chapecoense? É pior do que o do Avaí? Do que o do Curitiba? Não. E com o Luxemburgo... Não é pior nem do esporte. Exatamente, não é mesmo. Não é. E com o Luxemburgo, nesses 3 jogos, não conquistou resultado. Com o Goiás, conquistou... tranquilo de certa maneira, porque não foi ameaçado. Mas esse time péssimo do Goiás foi só 1-0. Contra o Flamengo, foi um jogo horroroso. Ele fez um grande jogo contra o Atlético, né, no Clássico, que é importante e tal. E fora isso, teve esse jogo aí que você falou com o Atlético Paranaense, que foi legalzinho. O que eu estou querendo dizer a torcida tem que reclamar do planejamento, reclamar da diretoria, do elenco. Mas, com o elenco que tem, dava para estar melhor. E aí entra a parcela do treinador. Obrigado por você ter... repetido meu comentário agora, que eu falo com você dentro e fora do ar por várias semanas. Você reverberou. Você gostou do que eu falei, aí você inventou o que você falou. Você tá lindo com essa Bárbara. Bárbara. Ô, Dimara, falando em Bárbara, um abraço para ela lá na CBN. Ô, Dimara, pelo que você conhece do Luxa, se mais 3 jogos a coisa não desenvolver, você acha que ele chega e entrega o boné, ou você acha que a diretoria chega e fala, Luxa, não virou? Eu tenho uma dúvida E aí enorme. busca lá o Muricy Ramalho, sei lá. Eu tenho uma dúvida enorme nessa irregularidade do Cruzeiro, porque o Vanderlei não conseguiu encaixar o time. Ele não conseguiu encaixar. Você vê que mexe a cada jogo, tenta a cada jogo. Claro que eu concordo com o Cadu, você tem as deficiências do time, mas é um acerto que tem que vir de quem está no comando. Então, eu acho que esse encaixe não aconteceu. E sabe o que mais assusta, que eu entendo a preocupação do torcedor, é porque o Cruzeiro consegue ser irregular no mesmo jogo. Ele faz um primeiro tempo bom, um segundo tempo péssimo. Aí ele faz um primeiro tempo ruim, um segundo... Irregular além da conta, irregular né? fora daquilo que a gente admite em termos de irregularidade. E mais, quando a gente analisa o time, né, as possibilidades, aquilo que ele pode contar. Quando você pensa que o Cruzeiro, além de estar mal em casa, está mal fora também, porque são 5 derrotas fora de casa. Ele sai para 2 jogos que já são difíceis por contexto, e o retrospecto dele também é muito ruim. Foi com o Marcelo, foi com o Vanderlei, é com todo mundo. Então, se não acerta em casa e não acerta fora, como é que você vai fazer? Aí você entende a preocupação. Claro que tem times de elencos muito piores que o do Cruzeiro. Mas e o coletivo? E o encaixe dessa equipe? E se não encaixar? Isso que me preocupa. É essa a questão. Agora, ontem, eu vendo ali, recebendo algumas mensagens em redes sociais e tal,
E aí, alguns colegas, mas, pô, ele perdeu o grupo. Pô, perdeu o grupo por quê? Não. Ah, não, porque o grupo lá é muito religioso, gente. Para com isso. Se o jogador não souber separar a religião da atividade profissional dele, ele tem que largar o trabalho dele. Eu não tenho informação. Então quer dizer que você colocar pastor para treinar o Cruzeiro agora? Ué, não tem disso não, ué. A minha religião não tem nada a ver com o meu trabalho, não. Se o jogador não souber separar... não, vou fritar o Lucha porque ele gosta de uma macumbinha. Mas essa coisa... Olha aqui, você tem toda a razão. É óbvio que estaria errado se isso acontecer. Eu não tenho informação que ocorreu. O que eu tenho informação é que nos últimos tempos o Luxemburgo muitas vezes perdeu o grupo. Não estou falando que é o caso do Cruzeiro. Sobre isso eu ainda não tenho informação que sim nem que não. Agora, no Flamengo, por exemplo, ele teve brigas públicas notórias com o Léo Moura, com o Ronaldinho Gaúcho. Individuais, com outros jogadores, mas eu digo assim, o grupo ficou rachado. O grupo do Léo Moura, do Ronaldinho e mais um que eu estou esquecendo, no Atlético ele teve problema. E uma coisa que muitos falam, eu até escrevi uma coluna sobre isso no Metro, e para esse tema eu apurei na quarta passada. Eu conversei com alguns jogadores que foram treinados pelo Luxemburgo, jogadores que gostam do Luxemburgo, não é gente que corneta, que o considera mau treinador, que fala, eu gosto do Luxemburgo, mas esse tipo de abordagem, de às vezes xingar demais o jogador... Não, mas isso é criancice, pelo amor de Deus. É criancice, o futebol, mas acontece. Então, vamos tratar, tem que passar a mão na cabeça do jogador, o jogador é um menininho... Mas você, que é o editor da coluna, deveria ter lido, que eu até falei. Eu li a coluna sim. Não está certo, não está necessariamente certo. O jogador pode ter um mimimi. Só que, meu amigo, é a realidade. Mas tem jogador hoje animado, você tem que saber. Se você gosta do cara reclama. O Muricy Ramalho falou isso agora no Jogo Aberto. Olha que eu nem disse. Se você cobra o cara ele falou isso agora. Você não pode chegar no cara. Na minha época, jogador saía no braço no vestiário. Não estou dizendo nem que tá certo não, viu, gente? Relaxa. Jogador saía no braço. Hoje em dia o cara guarda a mágoa, abraça, não, tá tudo bem, abraça o companheiro, tá tudo bem, mas sai dali e fala, desgraçado. Deixa eu dar só um exemplo, Pancho, dessa questão. Eu já contei aqui uma vez, Vocês mas não é estão legal. deixando você falar, eu tô sentindo. Eu tô sentindo aqui, mas é legal de dizer o seguinte, o Luiz Felipe Scolari, para provar essa história que cada um reage de um jeito, o Luiz Felipe Scolari, no auge do Luiz Felipe Scolari, e aí de Cruzeiro, de Seleção Brasileira e tudo, o Luiz Felipe tem uma psicóloga que ela analisa individualmente cada jogador. Tipo assim, Suzy Fleury. A Suzy. Você, que até trabalhou com eles depois no Atlético também. Você pode xingar esse aqui que ele vai reagir bem, esse aqui não. Esse aqui você segura um pouco, porque a reação... Porque cada um tem um tipo de reação. E dá um esporro. Esporro pode falar. Claro, pode falar. Geral tá valendo pra todo mundo. Por sinal, Você mudou. Eu mudei. Deixar claro que não mete essa palavra que ele disse, não saiu, que eu tirei do título. A coluna é frescura. Não bate no coxinha. Vamos discutir política. Quando você chega e dá um esporro em todo mundo junto, você quebra isso que você está falando. Aí. Porque cada um reage de uma maneira. Se você está falando com todo mundo, um monte vai entender, faz parte, tá de boa, a gente merece levar um esporro mesmo. O resto da galera, uma parte da galera vai falar, putz, o cara tá pegando pesado. O jogador hoje tem mimimi, gente. Tá errado, tá, mas você tem que saber lidar com o cara. Você tem que chamar aqui, ó, aqui meu campeão. Pô, deixa eu só completar. As coisas mudaram. E o vocabulário também mudou. Um palavrãozinho de vez em quando não faz mal, não. Deixa eu e se você está achando que está falando expor ruim aqui, vê a novela das 8 lá na Globo, depois você prepara o Paulo Brax aí para mim, estenda o tapete vermelho, serve um suco aí, que agora eu vou mudar de caminho, vou falar de um transporte inteligente, econômico e prático de verdade. Segura aí, Dimara, que você comprou a moto, daqui a pouco você fala. Então, já sabe do que a gente vai falar agora? É da Bis. O sucesso de venda da Honda. Aliás, Divinópolis, que mais tem a Honda Bis rodando lá, para aparecer na China. A Honda Bis é famosa por ser muito econômica e gastar pouquíssimo combustível. Cris Galo aqui de cima tem uma. Vamos ser sinceros aqui, pessoal, nos dias de hoje, a palavra economia é muito bem-vinda, é ou não é? Então, além disso, vamos dar outros bons motivos para você comprar sua Honda Bis. Ela é semiautomática, muito fácil de pilotar e tem o maior porta-objetos da categoria. Cabe até um capacete do Rui. Você consegue carregar até pequenas compras no porta-objetos da sua Honda Bis. Você já imaginou tudo que você consegue fazer numa Honda Bis? Pensou bobagem aí, né? Não tem mais essa de distância não, meu amigo. Tudo fica muito perto com uma Bis. E para você não ficar com nenhuma dúvida, a Honda Bis está em promoção nas concessionárias Honda. Preste atenção agora, hein? Com entrada de R$ 781, mais 50 parcelas, sabe de quanto? R$ 249. Você gasta na balada. Cabe no seu orçamento, cabe ou não cabe? São R$ 9,00 por dia. É a Honda Bis por R$ 9,00 por dia, o momento
pede uma Honda, vá de bis, vão ali calçar um tênis da Perlato e volta em 2 minutos. Não saia daí, porque na volta eu vou falar de... Você falar enquanto eu estiver falando, eu vou em cima. Rapidinho, 2 minutos aí, a gente já volta.